Olá, tudo bem? Estamos aqui para a nossa terceira aula da jornada, né? Você mais leve. E hoje a gente vai falar sobre obesidade e desnutrição, né, Isso. Rosana? É até um tema que a gente tocou, que a gente colocou assim, obesidade versus desnutrição, um desconhecimento geral. Exato. É muito comum no consultório quando você entra uma pessoa e quanto o grau de obesidade, quanto maior o índice, a maior probabilidade dessa pessoa estar anêmica, com anemia. E a primeira coisa que você fala quando você pega os exames e é geral, fala assim, não é possível. Como que eu nesse excesso de peso, nessa obesidade, como é que eu tô anêmico? Como é que isso Chega assim, né? Nossa, eu como tanto, né? é contraditório. Daí, logo de cara, você esbarra com duas coisas, tá? Anemia por carência de bons elementos dentro do que você está se alimentando, e anemia já por um mau funcionamento que esse tecido gorduroso está fazendo nesse organismo. Sim. E geralmente, quando se tem um sobrepeso, uma obesidade já, obesidade grau 1, 2 e 3, grau 1, grau 2, alguma coisa assim, é porque está tendo uma ingesta, uma alimentação com muito carboidrato e muito açúcar. Então é aquilo, tem até algumas pessoas que elas estão tão acostumadas a fazer aquilo que a gente chamou de barganha em Exatamente. vídeos por aí, que ela fala assim, mas lá naquele quadradinho que tem atrás do pacote de bolacha recheada, tem manganês, cálcio, e vai definindo o que tem para que você não fale assim, mas está faltando tudo isso nos seus, que os exames mostram que estão faltando todos os macro e micronutrientes. Daí você para e pensa, tá, e você acaba argumentando, conversando e falando, mas só que tem uma coisa, 0, alguns microgramas desse elemento que tem nessa tabela nutricional aí, e o quanto que tem de carboidrato, açúcar e gordura. É. E na verdade, esse corpo que está ingerindo esse alimento, ele já está com grandes déficits e ele Sim, está inflamado, tá né? inflamado. A gente não pode esquecer nunca que uma condição de um corpo que está acima do peso, e aqui nós estamos falando de obesidade hoje, em específico, né, Rosana? Sim, Tecido gorduroso em excesso no organismo, trazendo obesidade, é processo inflamatório. inflamatório. E o processo inflamatório ele vai acabando com todos os nutrientes do nosso corpo para tentar vencer a Sim, inflamação, sim, né? sim. E aí, essa história de que porque eu como muito eu tenho todos os nutrientes, quantidade não quer dizer qualidade. Qualidade. Então, o que eu estou comendo, né? Qual é a qualidade do alimento? Tudo que eu preciso para o meu corpo a nível de proteínas, de minerais, de vitaminas, de sais, eu estou ingerindo? Ou eu estou comendo? Geralmente o que acontece é que a gente tem uma tendência a comer um tipo só de comida, né? Eu tô lá no meu almoço, o almoço é arroz, feijão, uma fonte de proteína e aquela saladinha de alface e tomate de sempre, né? É. E essa falta de variação, ela vai deixando o nosso organismo pobre numa série de nutrientes. Por isso que a gente sempre fala que um prato perfeito é o prato mais colorido possível, né? Possível. E é sempre a gente tem até mesmo por gosto. Você tem uma tendência a ir Sim. sempre na mesma coisa. Quando se lá desde criança, desde pequena, fala de variação, já é por causa dessa de faltar determinados elementos, sobrar outros. De novo a história, a diferença do o remédio do veneno é a A dose. dose. Por exemplo, uma vitamina A é maravilhosa, mas se tiver em excesso, vai dar problemas hepáticos, vai dar uma série de problemas. Não é porque aquilo é bom que você Exatamente. tem que comer exageradamente um determinado tipo de alimento e outra coisa.
Nossa, isso é bom para uma série de coisas, mas isso não tampa também os maus hábitos que a gente tem. Não é E porque às você está vezes ingerindo uma coisa que é muito boa, mas você é sedentário, dorme dorme mal, mal, toma refrigerante, muita bebida a torta alcoólica. direito, muita bebida alcoólica, que daí você vai lá comer frutas vermelhas que têm flavonoides bárbaros, incríveis, nem que você coma meio quilo de frutas vermelhas por dia, não vai ser suficiente para tampar essas outras coisas. É, a Rosana estava falando, e aí a hora que eu falei da história do prato colorido, me veio muito um conceito da medicina chinesa, que ela fala que quando a gente tem paladar para os vários tipos de sabores, a gente consegue equilibrar melhor o nosso organismo. Então, se eu tenho no meu prato um sabor adocicado, que nem sempre é o doce que a gente sente na boca, né? Mas, por exemplo, uma carne para a medicina chinesa, ela é um sabor adocicado, né? Então, se eu tenho doce, se eu tenho salgado, se eu tenho azedo, se eu tenho amargo, se eu tenho picante, eu tô dando um estímulo para todos os órgãos do meu corpo para que eles estimulem o que é necessário para que o meu metabolismo funcione melhor, né? E lembrar que quando eu dou esses estímulos, além de estar estimulando os meus órgãos, eu também estou estimulando as minhas emoções. Então, cada sabor desse, né, associado a um alimento que eu gosto, que eu sei que me faz bem, que é um antioxidante, né, que é Exatamente. um alimento anti-inflamatório, ou que vai potencializar um pouco mais o meu processo metabólico, associar isso a esse lugar dos sabores, né, ele vai ajudando a equilibrar o meu organismo, tanto na fisiologia quanto na emoção. Né? Quando a gente está assim, eu falo que quando está muito bravo, assim, está muito cheio de raiva, né? Toma lá um chazinho mais amargo para poder dar uma controlada no fígado. E isso vai ajudar. Não quer dizer que eu vou limpar minha raiva completamente com o alimento, mas é um pulso a mais para eu aprender a ir lidando com isso, né? Sim, me veio uma outra coisa aqui na cabeça também, a respeito de mastigação. Sim. Quanto mais fast food a gente tem usado na nossa alimentação, claro que tem muita coisa ali que é para mastigar, é claro, não é só de milkshake e sorvete que se vive, mas tem muita coisa assim amaciada. Se você É pegar uma até comida no mais fácil. pão, na carne, vem o amaciante. Agora tem até uns nomes, a gente estava conversando disso essa semana que passou, o tal do açúcar invertido, umas coisas que aqui no Brasil ainda se pode colocar lá na classificação. Esses dias a gente estava procurando iogurte natural para comprar. É verdade. Nós levamos o maior samba para achar um que não tivesse açúcar invertido Uma ou quantidade grande açúcar, de carboidrato, né? que fosse só realmente o leite e o coalho, né? Que é o processo para o iogurte natural. Nós achamos só duas marcas, até assim, ainda deu trabalho para que a gente conseguisse. Então, quando eu estava falando a respeito de sabor, quando você tem sabores diferentes, isso também está ligado com o processo de mastigação. Induz que você tenha uma mastigação melhor. Induz que para quem tem apertamento de dente, bruxismo, que isso fique um pouco menos potente durante a noite para dormir, daí melhora a qualidade do sono. Daí uma coisa estimulando a outra, sabe aquilo? O problema é o que entra e como entra. Então, se você tem, melhora a mastigação, melhora para você ter um maior número de sabores dentro do seu prato, você vai ter texturas diferentes. E quando a gente tem um alimento um pouco mais rígido, né, um pouco mais duro, com mais crocância, isso cobra da gente mastigar mais Mais vezes. E vezes. quanto mais eu mastigo, quanto mais eu fico com aquele alimento na boca mastigando, mais informação eu estou dando para o meu cérebro que daqui a pouco eu estou saciado, né? Então, assim, um dos grandes segredos que a gente ensina para as pessoas
prestarem atenção na mastigação com essa história da obesidade e até da própria desnutrição, Sim, né? sim. Porque se eu como muito rápido e aquele pedaço de comida desce muito grande, a absorção a nível intestinal ela é muito ruim, Muito né, ruim, Rô? muito ruim. Muito Sem, ruim. sem contar que o esôfago, o estômago, o intestino vão sofrer muito, porque tá entrando ali um alimento que era para entrar picadinho, tá entrando em Sim. pedaços enormes. Então, isso também é, além da obesidade, trazer uma muita esofagite, muita doença do refluxo gastroesofágico, piora também em relação a isso. Quando a gente vai falando dessa história da mastigação, vai abrindo vários braços, né? Vai. E uma coisa que é interessante é que se a gente presta atenção no ato de comer, a gente consegue observar se está ansioso, se está tranquilo, se eu estou comendo por obrigação ou se eu realmente estou com fome. E a partir desse lugar, né, que eu parei, sentei na mesa, parei um pouquinho ali para prestar atenção no que está acontecendo, porque muitas vezes eu só ponho a comida no prato, mando para a boca e aquilo ali vai e eu não estou nem conectado com o que eu estou fazendo. Se eu paro para fazer uma refeição de forma tranquila, mastigando, entendendo o que eu estou comendo, o que eu estou colocando dentro do meu corpo, o que isso está trazendo de nutrição, né? É diferente, é um estado de consciência que me tira do lugar de Sim. desnutrição, né? Sabe aquela história de quando você está assistindo televisão, alguma coisa, você fala assim: nossa, comi um pacote de bolacha e não vi, comi uma vasilha de pipoca e nem vi, já acabou, eu nem vi, tomei um tanto de refrigerante, nem vi. É mais ou menos por aí. É mais ou menos por aí. Só que é engraçado que a gente, quando a gente fala de desnutrição, a imagem que vem na cabeça geralmente são aquelas crianças Bem magrinhas, né? bem magrinhas, bem doentinhas, que você fala num continente que não é o nosso, que não é daqui, aquelas coisas todas. Não vem o processo de obesidade no mental da gente como a desnutrição, não vem. Só que quanto mais desnutrido eu estou, maior é a minha fome. Porque o corpo tá mandando pro cérebro assim: ah, tá faltando um monte de coisa aqui. Só que não é uma informação tão peneirada, tão certinha de estou desnutrido, então eu vou comer um omelete com espinafre. Não, Tá eu vou. faltando ferro, aí eu. É, Não não, eu é esse vou lugar, não é comer. fome. É só E é fome. uma fome desenfreada. Porque se eu tô ficando cada vez mais desnutrida, eu estou numa situação de risco. Exatamente. Então é sem freio. É o quanto mais, e daí nisso a insulina tá aumentando, e daí eu quero ingerir mais, porque a insulina aumenta a vontade de comer doce, carboidrato, eu vou como doce e aumenta isso. E não para. Vira um Não ciclo. para, não para, não tem onde cortar se a gente não intervir. Então a gente pegou esse tema de obesidade e desnutrição porque até eu sempre falei um desconhecimento geral. Geral. Se a gente for fazer um estudo mais aprofundado, olhando quais são as populações mais desnutridas no planeta, lógico, a gente não pode desqualificar as crianças, por exemplo, que a Ru falou lá na Uhum. África, que tem desnutrição por Por falta de falta de alimento. alimento. Mas uma população extremamente desnutrida é a população norte-americana, né? Sim. É a população que se alimenta de muito fast food e que Muito carboidrato, muito a açúcar. comida não tem qualidade, né? Exato. Não tem qualidade. Tem quantidade, nada falta. E é uma população de obesos, Sim. né? É uma Sim. população de obesos. Totalmente. E aí entra nesse ciclo que a Rosana estava explicando, de que quando o meu corpo está sem nutrientes, eu tô com fome, Lógico. né? E a Sim. fome, ela não está ligada só às questões emocionais que a gente vem e fala aqui, mas ela também está ligada a esse processo de desnutrição do Desnutrição, organismo, né? quanto mais desnutrido eu estiver, enquanto essas coisas não são arrumadas, ajeitadas aí, mais difícil é o processo de emagrecimento. Porque para e pensa. O cérebro é o responsável da nossa proteção, é um comandante maior. Você acha que ele vai deixar a gente perder, a gente diminuir o tecido gorduroso?
se tá faltando um monte de coisa. A interpretação do sistema neurológico é o seguinte: não, eu vou fazer um pouco mais de tecido gorduroso, porque tecido gorduroso é proteção. Exatamente. Então não vai gastar, não vai consumir dele não. Tá faltando um monte de coisa, essa pessoa pode adoecer. Se adoecer, eu tenho esta energia. Não é ser bom ou ser ruim. É esta energia para fornecer para ela. E aí isso tudo linka muito bem com os aspectos emocionais, porque na maioria das vezes, quando eu começo a ganhar peso, porque aconteceu algum fator emocional que eu não consegui lidar, ele geralmente está ligado à desproteção. Exato. E aí junta a desproteção no lugar da desnutrição com uma desproteção que eu senti no âmbito emocional. Aí vira uma bomba, né, Rô? Vira porque daí é mais uma orientação que o cérebro recebe na mesma coisa. Tem que comer mesmo. É desproteção no físico e no emocional. Exatamente. Então, esquece. Vamos comer, 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 comer desenfreadamente. Aí pode ter um monte de gente perguntando assim: nossa, vocês falam tanta coisa, tanta informação, como que a gente vai usar isso no dia a dia, na prática, né? Então, assim, primeira coisa, a gente tem um prato muito colorido, né? Sim, Com sim. vários tipos de alimento. Se eu vou comer folha, quanto mais eu vario nessas folhas, né? Um dia eu como rúcula, outro dia eu como agrião, outro dia eu como alface, outro dia eu vou no repolho, na selga. Eu vou variando, né? Quanto mais cores e variações eu tiver, mais assertiva vai ser a minha A minha nutrição. nutrição, exato. E aí, Mesma coisa nos legumes, nos refogados, um dia de um, os outro tipos dia de de outro, carne, os né? tipos de carne, vai variando, Grãos, vai variando. variando, porque cada alimento ele traz uma propriedade energética, uma propriedade Nutricional. nutricional diferente, e eu preciso para estabelecer a complexidade desse corpo, eu preciso de vários nutrientes, né? Senão era muito fácil a gente Sim, manter nosso sim. corpo, Você né? fala assim, uma colher disso, uma colher daquilo, mais ou menos como remédio, né? Uma colher disso, uma colher daquilo, tá tudo bem. Então, além de um prato colorido, variado, né? A gente ir variando, até porque variar para quando a gente está fazendo um reequilíbrio na nossa dieta é gostoso, né? Aquela dieta que fica todo dia Vira a comendo a mesma mesma, todo coisa. dia omelete, batata doce, um franguinho na água com sal. É um saco, gente, pelo amor de Deus. Não Ninguém é, e dá não conta de manter é, isso, não é não. só isso. Não é Não, só um saco, né? É não. um lugar de desnutrição também, né, Não, Rosana? e ainda tem mais uma coisa que os estudos vêm aprofundando e às vezes acaba respondendo umas coisas que a gente já achava. Mas aí tem quem vai lá, estuda e comprova. O organismo gosta e trabalha melhor. Eu falei na aula 1 do suave veneno. Aham. Gosta, a mitocôndria, então, que é o motor celular, ama uma coisa, não até que ela goste, porque o lugar comum é mais confortável, mas ela trabalha melhor quando ela é estimulada por uma coisa diferente. Ou Sim. seja, eu recebi um estímulo ontem que eu comi. Eu vou dar um exemplo. Eu comi, no meu prato tinha lentilha, carne de porco, alface, cenoura, uma berinjela refogada, alface tomate, tá? Daí, hoje eu vou comer Igual você fez hoje, igual bacalhau, abobrinha. bacalhau, abobrinha, uma salada de chuchu, repolho e rabanete. Isso é um gosto meu, que não é lá dos muito que todo mundo gosta, mas a pessoa que tem um cardápio de A a Z bem variado. Isso é bom, viu? Tô aprendendo com ela. Então, o corpo fica assim, peraí, o que eu tenho que Mexer, né? absorver Absorver. disso aqui hoje, porque o de ontem tava diferente, peraí, deixa eu absorver. E isso é uma coisa que a gente achava que era um pensamento até meio imaturo, infantil, E não e é, né? não é. A mitocôndria acha maravilhoso ser estimulada. Ela trabalha muito bem. Inclusive, na variação dietética, se dá mais consumo de calorias.
E aí conta para nós a importância da mitocôndria, porque eu acho que tem muita gente aqui que não sabe isso. A mitocôndria é a célula que é o nosso motor celular. Ele fica dentro da massa magra. Ela é quem nos dá mais energia. A história, assim, a velha história que todo mundo já falou, já escutou. Meu metabolismo é baixo. Olha, se tiver pouca mitocôndria, porque você tem pouca massa magra operante, vigente, funcionando, realmente o metabolismo vai ser baixo. Só que segura essa que vocês vão ficar com a cabeça meio mexida, mas vamos lá. Se eu estou fazendo dieta e ela é muito restritiva, o igualzinho todo santo dia, a mesma coisa, meu metabolismo abaixa, Eita! tá? Então, é a história da dieta, o que, para quem? Que é o que a gente tá falando agora, desnutrição, obesidade, então, a variação. A variação. A Aí variação. agora você fechou o que eu estava falando. A variação, né? Então, assim, não precisa ficar chato, não precisa ser a mesma Não coisa. precisa ficar fanático. Também, também. Então, essa variação, a gente é feito disso, né? Quando às vezes a gente está no morno, né? E agora eu vou puxar um pouquinho pro mental, tá no morno, tá tudo assim meio paradinho, a vida tá seguindo assim aquela marezinha assim, né? Tranquila. Eu falo, nossa, gente, parece que tá tão parado, né? Podia acontecer alguma coisa para ficar melhor, para ficar diferente, né? E essa é a história que a Rosana tá contando do corpo, né? Quando eu tenho um estímulo diferente, o meu corpo reage, né? E aí tem uma enxurrada de neurotransmissores do bem Do aí bem. acontecendo quando a gente tem esses estímulos, né? Então, assim, variar a alimentação, variar a cor, variar sabor, mastigar bem. Quanto mais eu mastigo um alimento, mais eu dou informação de saciedade para o meu organismo, né? Beber muita água para hidratar, para poder carregar essa turma toda que a gente está comendo, né, Rosana? Exatamente. Além da água, dormir bem, adquirir bons hábitos, em que lugar? Ter um horário um pouco mais é, organizado, né, de alimentação. De Isso é importante, né, alimentação, de Rosana? sono. Porque vai dando um comando para o meu corpo do tipo, não, aquela hora isso aqui vai chegar, né? Nessa hora eu vou descansar, então eu vou preparando o meu corpo e ele vai tendo menos estímulos estressantes ao longo do Outra dia, né? coisa que é constatação de todo mundo que trabalha com endocrinologia, com nutrologia, quando as pessoas começam a organizar o seu estilo alimentar, as coisas naturalmente, com o passar de algumas semanas, alguns meses, vem uma coisa assim: minha alimentação era muito ruim, ela tá melhor. Organizei um pouco melhor a história de sono, a história de estimulantes, de energéticos, dessas coisas todas, eu dei uma organizada. O próximo passo, não precisa ninguém, claro que alguém já o incentivou, mas não precisa ninguém ficar incentivando, é procurar atividade física. O corpo pede. É a mesma história de quando você passa assim, igual a história de viajar e enfiar o pé na jaca. Quando você volta, dá um trabalhinho para você voltar de novo, aqueles costumes que você tinha. Exato. A história do costume. E eu acho que o inverso disso também é verdadeiro, né? Quando a gente começa a fazer uma prática, uma atividade física e o corpo começa a perceber-se, aí é um lugar de autocuidado, né? Sim, Quando o sim. corpo começa a perceber esse autocuidado, aí já fica alguma coisa me contando assim, nossa, eu acho que eu vou ajustar um pouquinho a minha alimentação. Alimentação. Ah, peraí, eu acho que eu vou fazer uma meditação para ficar um pouco mais tranquila aqui, baixar um pouquinho a minha ansiedade. E um vai casando com o outro, porque isso tudo está conectado com o autocuidado, né? Com o olhar para si, que é o que a gente vem batendo muito Sim. em todos os nossos vídeos, ensinando aí para vocês, porque independente se a saúde tá boa ou tá ruim, se o corpo tá do jeito que eu quero ou não, é esse olhar para si, né? É querer se cuidar, é querer estar bem por mim, Exato. né? Não é pelo Exato. outro, não é pelo que a sociedade
coloca como um padrão, não é isso. É o quanto eu quero estar bem comigo mesmo, e aí eu vou começando a desenvolver ações que me levam para esse lugar, né? Isso, exatamente. Então, As coisas vão se agrupando sem precisar ser uma maratona, porque assim, as pessoas chegam muito, tanto numa terapia quanto no consultório médico, as coisas não estão bem, os exames estão ruins, ele está se sentindo mal. Daí, do dia para a noite, ele quer uma dieta restritiva, uma atividade física, que ele vai correr ou caminhar 10, 15 quilômetros por dia, um monte de remédio para emagrecer e terapia, que já estão incentivando que ele faça há muito tempo, ele nunca fez e quer fazer 3 vezes por semana. tudo de uma vez, né? Tudo de uma vez, como se eu concentrasse tudo de uma vez, eu fosse resolver aquilo tudo do dia para noite. E aí volta para o lugar de desproteção. De desproteção. Então, assim, a gente percebe que se não fica atento e consciente do que realmente funciona, né? Que aí é ir fazendo movimentos de transição aos pouquinhos, né? Dentro de um limite. Não que leve para um lugar de procrastinação e que a gente não Sim. faça nada, não é isso que nós estamos falando. Mas assim, é que não eleve demais a expectativa em lugares que eu não vou conseguir Que não leve a cumprir, sobrecarga, né? E aí nesse lugar que eu não vou conseguir cumprir, daqui a Eu faço o pouco, movimento inverso de novo. A culpa e realmente eu não dou conta de fazer. aí frustração, É. né? O que acontece muito, né, dentro dos nossos consultórios é que as pessoas colocam metas muito grandes, extrapolam muito, igual a Rosana falou, de uma dieta extremamente restritiva, de muita atividade física, de processos terapêuticos muito intensos. E assim, tem gente que banca e que vai bem, mas é uma minoria. A maioria, quando vai para esse lugar, fica muito em desproteção. Então, eu vou fazer, a gente, dentro do meu limite, porque o que nós estamos resgatando nesse lugar? Autocuidado, autoamor. É um tanto de tempo que eu não olhei para isso e agora, de uma hora para outra, eu quero organizar tudo de uma vez? Não. Peraí, deixa eu ajustar um pouquinho aqui essa parte alimentar, junto com a parte da atividade física, junto com os meus exames, né? Deixa eu fazer um pouquinho de meditação para ver como que é isso, se funciona para mim, se não funciona, como que vai ser. A gente vai falar um pouco mais disso ainda essa semana. Mas assim, é tudo dentro do meu padrão, do meu limite, da minha identidade e não do que os outros estão fazendo. Porque essa história de que o que o outro está fazendo funciona para ele. Ele fez e funcionou para ele. Exato. Eu posso ter um exemplo? Claro que eu posso. Nossa, Lei, quantas vezes a gente te seguiu como exemplo? Beleza. Mas não teve ajuste? Do tipo, eu adoro dar receita de panqueca de aveia, né? Porque é a minha queridinha do café da manhã. E tem gente que odeia aveia. E aí? Vai fazer o quê? Não, mas eu vou comer porque a Ali falou que é bom. E aí come trem ruim. Não, né? A gente vai Fazendo as ajustando, vai fazendo as adaptações. adaptações, porque tudo está muito conectado com satisfação. É uma palavra que eu vou falar aqui assim muitas e muitas e muitas vezes. Satisfação, prazer. Aonde eu estou buscando prazer, Dopamina. onde eu estou buscando satisfação, né? Até na dieta, nossa, mas me ensinaram que dieta é horrível, que eu não posso comer nada. Gente, lógico que não. Esses dias eu postei, né, o sorvete de morango, que é uma coisa que eu adoro, e eu adaptei de um jeito, de um sabor que para mim é gostoso e que eu não vou deixar de comer, né? Então eu vou adaptando, eu vou fazendo aquilo dar certo. Exatamente. Porque se a gente não faz essas adaptações, a gente volta de novo para repetir. Já pego aquilo pronto, que está pronto, e fico repetindo, 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 porque eu não consegui flexibilizar, eu não consegui fazer um meio de campo aí que eu pudesse, tal coisa eu não posso, mas essa eu posso e eu gosto, e vamos. E aí esse lugar é um lugar de trabalho de conhecimento, Muito de conhecimento. tomada de consciência, né? E assim, o nosso projeto ele é muito base nesse lugar
de trazer muita informação para que vocês tenham Tem flexibilidade, né? a em sua escolher. peneira que eu falo, sabe? Isso aqui eu gosto. Isso aqui eu Eu não eu não quero, não é gosto, eu bom não para quero, mim. não é bom para mim. Mas até nesse lugar eu preciso identificar, porque às vezes eu tô Às vezes é resistência, eu tô num né? estado assim de meio criancinha rebelde, né? Que fala assim, eu não quero comer esse tanto de salada. Mas por que salada é bom? Por que a gente fala tanto de salada, né? É só porque tem fibra? Também, mas é porque tem uma quantidade de minerais, porque essas folhas, principalmente se forem verdes escuras, elas vão trazer muita energia para o nosso fígado. O nosso fígado é comandante, faz um processo de desintoxicação no organismo. Aí eu vou olhar para essa salada de um jeito diferente. Eu não vou olhar para a Exato. salada só como regime, E né? assim, as variações, porque a gente está num mundo, ao mesmo tempo, de muito conhecimento e o acesso ser fácil, mas uma coisa que você não sabe da qualidade, igual de novo a gente fala na qualidade, na qualidade da informação. Quando você tem informação assim no básico, a desnutrição, o antioxidante, você vai falando assim, não, isso realmente falaram ali, mas não é tão assim, porque eu sei de índice glicêmico, eu sei de insulina, eu sei de cortisol, então isso aqui não é muito legal. Mas tal coisa não, isso é muito legal. Isso é bom, isso uma combinação boa. Então, assim, o recado que a gente tem para dar hoje para vocês é esse do lugar da obesidade e da desnutrição, o quanto de desinformação a gente tem nesses dois aspectos e que fala pra gente que, não, porque eu como muito, eu sou bem nutrido. Isso é falso, tá? A gente precisa ficar muito atento nesse lugar, porque é a qualidade do que eu como que me diz da saúde do meu corpo e não a quantidade. Eu posso comer pouquinho. Se tiver uma qualidade boa desses alimentos e uma variação boa, eu vou estar ok. E eu posso comer muito, mas se não tiver qualidade, eu vou estar desnutrido, os meus hormônios vão estar bagunçados, né? E o meu corpo não vai estar tendo um combustível eficiente para as atividades do dia a dia, para as nossas práticas, que sejam elas físicas, mentais, para decisões no campo emocional. A gente precisa de combustível de boa qualidade, né, Rosana? Exato. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula. Amanhã tem mais. Aguarda a gente aí para a próxima aula.